A diferença entre uma assistência técnica que é autorizada e a que não é. Existem diversos serviços de assistências, tá? Mas o que eu entendo de uma autorizada e de uma não autorizada é que a assistência como empresa, ela tem os funcionários, os colaboradores capacitados e treinados para realmente consertar equipamento daquele fabricante. Porque a assistência, ela é por fabricante de equipamento. Um aparelho da Samsung funciona diferente de um da Apple, o iPhone da vida, assim como o iPad funciona diferente do tablet da Bootlaser, por exemplo. Então existem diversos equipamentos que eles funcionam de maneiras diferentes. Lógico, a base é sempre a mesma, mas eles têm componentes que podem ter uma certa variação e a forma que eles funcionam. Então por isso é sempre bom você encontrar uma assistência técnica que é autorizada, tá? Que ela tem, vamos dizer, o selo daquele fabricante, que fica mais fácil de você confiar naquele serviço, visto que, como eu já trabalhei na Samsung, já tiveram situações que um cliente tinha mandado o aparelho para assistência e não tinha muito resultado de posição ou algo do tipo. Quando ele me passou, eu tive que passar para a gestão e aí foi uma escadinha, top-down, de cima para baixo. E aí cobra-se aquele prestador de serviço, que é aquela assistência, para ela dar uma posição. E em alguns fabricantes, não sei como é que está hoje o mercado dentro de cada fabricante, mas você pode ter um sistema com essa informação e saber em tempo real como é que está aquele andamento. Então existem diversas formas. Os autorizados você vai ter muito mais estrutura para fazer aquele conserto. Porém, também existe o contratempo de tempo. Eles normalmente têm mais demandas. Não sei, mas como eu te disse, avalia todos os fornecedores. Vê se um autorizado ou um de grande porte de assistência técnica vai ser mais caro do que um outro prestador de serviço, de assistência. E aí você tem que avaliar aquelas questões, aquelas diferenças, para ver o que é melhor para você e para a sua organização. Mas existe uma diferença daquele que é autorizado e daquele que não é autorizado. Até pode ser que o profissional do não autorizado seja mais capacitado pela experiência que ele já tem de resolver aquilo do que uma assistência que é autorizada. E aí, lógico, são as pessoas que fazem aquela assistência, aquela empresa, terem aqueles resultados. E você avaliando as opções é a melhor maneira. E aqui eu estou te dizendo um pouco da diferença entre isso, mas que não é um impeditivo, mas que também você tem vantagens e desvantagens nos dois ambientes, tá? Agora, o principal, provavelmente, são os processos e procedimentos. Que uma autorizada ela tem que seguir um rito, um ritual, um processo, um fluxo, que o não autorizado normalmente pode ser até que ele nem saiba daqueles processos e ele faz de outra maneira. Então, um autorizado ou uma franquia, ele vai funcionar de uma maneira muito mais cópia de um processo mais organizado, mais estruturado. E o relacionamento, como eu te passei, o relacionamento com a empresa que tem uma autorizada, você tem outras formas de cobrança, você tem provavelmente telefone para falar com as assistências, para reclamar, para abrir algum processo, algum chamado, alguma demanda para reclamar sobre aquilo. Ou até para pedir uma prioridade, pedir mais tempo, pedir alguma posição. O relacionamento pode ser mais fácil nesse sentido. E, de outra maneira, uma assistência que não é autorizada, vamos supor, você pode chamar, pelo menos eu chamo de vez em quando, uma assistência de bairro. Ela pode ser muito mais fácil você falar com o dono ou com o técnico. E aí, o relacionamento vai ser mais próximo. Então tem os dois cenários, tá? Mas entenda que tem diferença entre esses tipos de empresa. Treinamento também é algo que pode ser diferente. E aí, na autorizada, é provável que se tenha muito mais treinamento do que em uma que não é autorizada. Padronização dos processos, das informações e da forma de trabalho também. Que você pode ter lá, normalmente, mais do que um técnico, e esse técnico vai avaliar os equipamentos. E um outro técnico do lado vai fazer o mesmo serviço. E aí tem uma certa diferença das autorizadas e das não autorizadas. Porque vai ser mais difícil o técnico parar para ir para um treinamento, para ter uma padronização e voltar à atividade. É mais rápido o fluxo em uma autorizada nesse sentido, nessa questão que eu acredito que seja de padronização. Então, esses são os pontos que eu acredito que você deve entender da diferença entre uma assistência autorizada e uma não autorizada.